Eu quero colocar um outro tema aqui para vocês também. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que o Brasil entra em uma nova etapa de confronto à desinformação no ambiente político com o uso da inteligência artificial para divulgar fake news. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes, sugeriu como combate ao uso do método identificado no último pleito presidencial na Argentina, punições como a cassação de mandatos e a condenação à inelegibilidade. A gente está falando também de uma eleição chegando em 2024 e a inteligência artificial cada vez mais utilizada. Inclusive, teve uma propaganda que foi feita pela campanha presidencial lá na Argentina que mostrava Margaret Thatcher dando o ok para que as ilhas, os combatentes argentinos fossem atacados. Isso chamou bastante a atenção. Como é que vocês veem essa preocupação que já aponta o ministro Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral em relação ao uso dessa tecnologia em Alangani? Eu vejo com muita preocupação. Por quê? Porque é difícil você estabelecer as fronteiras aí. Então, quais fronteiras? Por exemplo, você pode usar a inteligência artificial para mostrar e aí caluniar, fazer uma situação fraudada. Olha, a urna é violável, passível de fraude. Você criou um factoide, um fato por meio da inteligência artificial. Aí sim, você criou uma fake news. Agora, e uma pessoa que faz críticas? Normalmente, vamos pegar o mesmo exemplo da urna eletrônica e falar, olha, eu acho que a urna pode ser passível de ataque, hacker, etc. Então, deveria ter uma comprovação impressa. Como é que eu estabeleço essas fronteiras na prática? Então, eu vejo com muita preocupação a utilização de tecnologias, instrumentos jurídicos. Eu acho que a gente vai potencializando, Evandro, cada vez mais um ambiente de censura. E eu vou citar aqui um historiador de esquerda progressista, mas um historiador muito sério, muito bom, que é o Harari. E ele, perguntaram para ele qual o livro preferido dele, ele fala que é Admirável Mundo Novo, porque o mundo caminha para esse ambiente de censura, meio invisível com a tecnologia. E a série que ele mais gosta, Black Mirror, que também nada mais é de uma sociedade de controle, também por meio da tecnologia. Então eu vejo tudo isso com muita preocupação. Eu conto para vocês que, para o ministro Moraes, além da regulação das redes sociais, que está em discussão no Congresso, é preciso combater a disseminação de fake news com sanções duras. E sem citar nomes, o Moraes, ele menciona ali o uso de vídeos falsos ou manipulados ao sugerir uma penalidade ao político que fizer o uso de fake news. Gustavo Segré. É preocupante a questão da inteligência artificial, uma série de questões, mas eu me preocupo mais com a geração de desemprego da inteligência artificial. Por exemplo, tem um filho, é dublador. Acabou o trabalho deles. A gente, com inteligência artificial, e aí que está o perigo, consegue que você, Evandro, fale em outro idioma, e é você que está falando perfeitamente em outro idioma, dizendo o que um programa deseja que você diga. Isso é um perigo. Porque como que a gente justifica? Você pode dizer, eu não fui. Mas o efeito dessa disseminação foi você que falou isso, exatamente isso. Então, me parece que teria que ter mais uma regulamentação para garantir a veracidade de quem está falando. E aí, tecnicamente, devem existir formas e recursos que garantam que nós, quando recebemos um vídeo de uma pessoa, possamos saber que essa pessoa é realmente ela e não uma inteligência artificial. Agora, regulamentar e ter o poder de regulamentação para que alguém determine quem pode ou não pode dizer o que está falando, voltamos na questão desse limite da liberdade de expressão. E aí vem, por que muitos estados não colocam pena de morte? Pela possibilidade de que uma pena de morte seja, de alguma forma, aplicada a um inocente. Então, pelas dúvidas, é possível não aplicar uma pena de morte em função do risco de colocar um inocente nessa situação. Me parece que deveríamos pleitear a possibilidade de ter certeza de que a pessoa está falando o que está falando, e aí vem a responsabilidade individual. Quando você recebe um vídeo, não repasse diretamente. Vai lá, busca, verifica a fonte, verifica se seja verídico e, de alguma maneira, todos nós estamos evitando essa disseminação. E o nome está errado.
não é desinformação, é informação errada. Desinformação é a carência da informação e não o excesso dela. Eu quero até trazer aqui um trecho do que disse Moraes. Ele fala o seguinte, abre aspas, estamos em uma nova etapa do combate à desinformação agora no mundo político. O ataque à vontade do eleitor se manifestar nas eleições ganha um novo e problemático fator, a inteligência artificial, Luiz Felipe Dávila. Bom, existem duas coisas. Uma é o que o Segre falou. Se pegasse aqui todas as horas que a gente já falou no 3 em 1, das nossas vozes, pode colocar nas nossas bocas coisas que a gente jamais havia dito, porque eles têm lá todas as palavras usadas, a combinação, tem um programa, e isso é realmente preocupante numa campanha política, porque vai começar a sair barbaridades, né? E a barbaridade tem que ser condizente ao perfil da pessoa, então é óbvio que não adianta querer revestir a gente de esquerdista que não cola, mas assim, dentro do campo da direita pode inventar ali um monte de coisa que a gente nunca falou. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente essa linha da fronteira. Então, vamos dizer, se o ministro Alexandre Moraes fosse membro da Suprema Corte Argentina, ele ia caçar o Milei e o Massa, porque eles usaram a inteligência artificial para fazer filmes. Isso é incondizente, porque um explorou uma coisa, outro explorou outra. Como é que é isso? Caçaria os dois que estão disputando o segundo turno da presidência da República? Então, é muito complicado. E não precisa de uma lei para isso? E uma propaganda? A propaganda, ela é fantasiosa. E aí você está usando a inteligência artificial simplesmente ali como uma metáfora, né? Uma alegoria para ilustrar uma situação, como o caso da Margaret Thatcher, né? Recriando ali o que foi. Então, qual é o limite? Será que isso é uma peça de fantasia, como um filme? Ou isso... eu estou recriando um fato? A população não é tão boba assim. Ela percebe que aquilo é também uma peça de fantasia. Mas é claro que você pode usar a inteligência artificial para imputar crimes a outras pessoas. E aí é muito grave. Isso deve ser combatido, com certeza. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com a situação, mas essa fronteira é muito tênue e pode aumentar os instrumentos de repressão do Estado sobre o indivíduo. A gente está falando aqui, no caso da Argentina, que foram utilizados os recursos de inteligência artificial numa coisa muito civilizada. Era dizer o que o Milei havia dito, mas de uma outra forma, tal, o Massa também. Então, assim, não foi... Agora, imagina uma eleição o próximo ano, Trump versus Biden, o que o Trump pode fazer com um negócio desse? É assim. Então a gente tem que pensar que, conforme escala isso, pode chegar a um nível de acusação que vira uma eleição absolutamente surreal. Então é preciso tomar muito cuidado com essa linha tênue, porque senão nós vamos fazer o que a gente está falando aqui, que é a discussão que, para manter o bem comum, temos a volta da censura. E censura é violação da cláusula pétrea da Constituição brasileira. Fábio Piperno, há uma linha tênue para você também? Claro que sim. Eu acho que daqui a pouco a gente não vai mais precisar de candidato também, né? Assim, a própria inteligência artificial vai se dar conta aí de resolver até isso. Então, veja, eu acho que as linhas são muito tênues, sim. Confesso para você que eu tenho muito medo disso, de deepfake, que é outra coisa muito na moda, né? Eu acho que a da Argentina foi um laboratório de altíssimo nível, só que você tem o outro lado. Você pode usar a inteligência artificial para fazer com que o esgoto possa jorrar tudo que há de que exista de pior. Eu prefiro, por exemplo, que a inteligência artificial seja utilizada exatamente para identificar quem é que está fazendo mau uso disso, ou uso equivocado, ou uso calunioso, porque... Mais uma vez, chegar a carta e não ao carteiro. Sim, porque, veja, eu acho que a lei eleitoral ela já prevê uma série de excessos. Então, o mau uso da inteligência artificial, eu acho que já está, inclusive, previsto naquilo que a lei eleitoral abrange hoje. Quer dizer, então, não vejo como necessário você realmente criar uma nova modalidade, por exemplo, de punições e de limites. Então, já está previsto lá. Se alguém fizer mau uso, que arque com isso. A gente tem muitos exemplos clássicos aqui, usados em campanhas de mentiras. Ora, você vai lá e pune o mentiroso de alguma forma, mas com base naquilo que já existe, no arcabouço jurídico que já existe para isso. Você sabe que a gente usa a inteligência artificial aqui no programa, Evandro,
com o Piperno. É um holograma ali que ele fala, né, de esquerda. E de vez em quando a nossa inteligência artificial é meio ruim e dá problema. E aí, quando ele dá opiniões mais conservadoras e liberais, como agora, concordo com o que ele falou. Deu pane na inteligência artificial, apareceu o verdadeiro Piperno. O verdadeiro Piperno apareceu. Não tem nada de conservador. Inclusive, o Alan citou uns 5, 10 minutos aí, por exemplo, a Fox News. Eu ia dar um exemplo aqui, e até deixei passar, mas, por exemplo, a Fox News tinha um âncora picareta que mentiu, e aí ele acabou gerando 800 milhões de dólares para emissora. Não é picareta, você está falando de um dos maiores âncoras da história, responsável por uma audiência absurda que gerou na Fox News, a herança dele. Conta para a nossa audiência. Uma pessoa, Tucker Carlson. Conta para a nossa audiência qual foi a multa. Qual foi a multa? Um defensor da liberdade de expressão. Qual foi a multa que o picareta, por ser mentiroso, não é picareta. Ele contou uma mentira e o canal dele foi multado. Um dos maiores jornalistas e âncoras do planeta. Só perde para Evandro Silva. Então vamos, em 10 segundos, vamos só contar a verdade. Ele disse uma mentira e por conta disso o canal dele foi multado. Não falou mentira, fez uma crítica que é do jogo, envolveu patrocínio por trás, é outra coisa. Vamos trazer mais. Eu quero aproveitar e trazer mais um trecho aqui do que disse o ministro Alexandre de Moraes. Aquele que utilizou a inteligência artificial para desinformar o eleitor, aquele que fraudou vídeos e áudios para desinformar, as únicas sanções possíveis são cassação do registro ou do mandato e inelegibilidade. Senão o crime vai compensar. Com uma multa, não vão estar preocupados. Se atingiram o poder, não vão estar preocupados. Gustavo Segré. Não, que o crime compensa, não temos dúvida. Quanto corrupto há que está livre, roubou e está... E com esse fundo partidário, então dá pra... Maravilhoso. Não, isso não é um problema. O ministro não se preocupe por isso. O crime, em algumas questões, compensa. O grande problema é tentar ir além de o que a lei determina. Sim, é regular. Esse é o ponto. Porque sempre vai ter alguém que vai ter o poder sensor de identificar. E quando você está utilizando inteligência artificial, a linha é tão tênue que você fica com dúvida. Fala, será que sou eu que estou falando isso? E eu falei, não me lembro que falei. Essa questão. E aí como que nós vamos determinar? Quem será aquele que determina se é falso ou é verdadeiro? Porque é igual. Evandro, eu vi. E muita gente que está nos acompanhando, com certeza recebeu um vídeo de alguma pessoa falando um outro idioma perfeitamente e movendo os lábios. Sim. Igual. Então você vê, tem um monte de político brasileiro que nem sabe falar português, mas aparece como falando inglês perfeito. Então você vê que a inteligência artificial é um risco. Agora, o problema é quando a gente quer censar ou censurar esse risco em função de um bem maior e termina afetando a liberdade.